Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou lá nas últimas horas e principalmente da tragédia em Kremenchuk, onde um míssil russo, na verdade foram dois mísseis russos, atingiram um shopping center aberto, cheio de civis, um absurdo completo, mais um crime de guerra hediondo dos russos nessa invasão, né? Bom, eu vou falar muito rapidamente como é que está a situação aqui na frente de batalha, porque não houve nenhuma grande mudança e a gente deve entrar diretamente nesses aspectos aí, né? Bom, então novamente aqui em Kharkiv também não teve nenhuma diferença, teve algum bombardeio desses últimos dias, mas nada significativo. Aqui em Izium, os ucranianos continuam avançando em direção a Izium, tentando fazer uma contraofensiva aqui. Existem reportes de ucranianos também nessa região de floresta aqui próximo a Izium. O principal foco das ações russas foi nessa frente de batalha. Aqui eles estão querendo, a todo custo, fechar essa linha de comunicação entre Lysychansk e Bakhmut. Aqui está indicando nesse triângulo vermelho aqui que uma parte dessa via já estaria sob controle russo, mas a gente tem informação dos ucranianos de que não, isso aqui houve batalhas aqui mesmo, mas que os russos não têm ainda o domínio dessa via aqui, né? Eles estão batalhando, evidentemente, você pode ver que aqui é o principal foco das forças russas, né? Também houve, claro, vários ataques aqui em Lysychansk, que eles estão vindo aqui do sul, batalhando aqui na fábrica de gelatina ainda. E no resto da linha de frente não teve nenhuma grande alteração, algumas batalhas aqui em Zaporizhia, também em Kherson, mas por hora não teve nada de grande alteração, né? O que aconteceu ontem de mais significativo foi justamente aqui em Kremenchuk, uma cidade no centro da Ucrânia que não está participando diretamente das frentes de batalha, dos apoios para essa batalha, e os russos mandaram dois mísseis em um shopping center aberto em pleno horário de expediente. Estima-se que tinham 1000 pessoas ali dentro. É lógico, a maior parte conseguiu sair, mas é um absurdo isso daí, não tem nenhuma instalação militar sequer próxima ali, não tem nada que pudesse ser um alvo militar legítimo nessa região. Ou seja, isso aí mostra realmente só o desespero dos russos, porque eles sabem que não estão conseguindo avançar nada, não estão conseguindo estrategicamente ganhar nada nessa guerra. A única expectativa que eles têm é terrorismo, né? Causar terrorismo, é matar gente indiscriminadamente para tentar forçar um acordo de cessar-fogo, né? Bom, os números são terríveis, parece que a gente tem já confirmado 18 mortos, 21 pessoas desaparecidas, mas eles, na verdade, não sabem nem como contar direito, porque com incêndios desse tamanho, né, você fica até... A maior parte dos mortos fica totalmente irreconhecível, você pode até não conseguir nem identificar a pessoa pelos mortos. Mais do que isso, dependendo do calor do incêndio, um corpo pode evaporar totalmente, você não fica nem com vestígios daquele corpo na região. Enfim, realmente uma tragédia absurda, algo que não tem nenhuma justificativa de ponto de vista algum, esse ataque russo aqui nesse shopping center na Ucrânia. No centro da Ucrânia, uma região que não tem nada a ver com frente de batalha, com parte de batalha principal, não tinha depósito de armamento, não tinha depósito de nada ali. Os russos, de propósito, miraram um alvo civil para causar mortes civis, né? Isso, lógico, repercutiu muito, evidentemente que isso é um crime contra a humanidade, isso é mais uma etapa do genocídio russo, mais um absurdo perpetrado pelo Putin. Então, realmente, assim, não tem como classificar de outra forma esse negócio, é um absurdo realmente, né? Foi o que marcou o dia de ontem, né? Isso aconteceu ontem pela manhã, um pouco depois de eu ter liberado o meu vídeo de ontem, então não entrou isso lá, mas essas são as informações. As informações de mortos recuperados são de poucos minutos atrás, já do dia 28, já de hoje, né? O motivo dessa barbaridade, como eu falei para vocês, é justamente o fato que os ucranianos estão, de fato, conseguindo executar a estratégia deles nessa guerra de causar o máximo de danos, até ceder território, como cederam recentemente Severodonetsk, mas sempre causando muitas baixas entre os russos, muita perda de equipamentos. Os russos sabem que não tem como continuar a guerra nesse sentido, tudo que eles querem é um cessar-fogo nesse momento,
e esse ataque covarde ao shopping é uma parte dessa estratégia, né? Bom, ontem a gente teve mais algumas informações também sobre ataques ucranianos na Ilha da Serpente, lá, a Zimny Island, né? Parece que foram destruídos, na verdade, isso aqui são filmagens feitas por um drone Bayraktar do ataque feito pelos ucranianos na ilha, e que você pode ver que acertou diversos itens aqui, diversas partes aqui da ilha. Estão dizendo que foram, na verdade, 3 sistemas de mísseis Pantsir C1, já tinha sido um destruído, foram outros 3 destruídos aqui. E a ideia da Ucrânia é justamente evitar que a Rússia use essa ilha como uma base para impedir a passagem de navios de grãos, né? Isso aí faz parte da estratégia ucraniana de reabrir o corredor do Mar Morto, de permitir novamente a exportação de grãos. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. A Ucrânia tem uma grande quantidade de grãos já estocados em silos que precisam ser desocupados antes do final da colheita deste ano. E para isso ela precisa vender esses grãos, precisa exportar esses grãos, e a maneira mais eficiente seria através do Mar Negro, né? Eles estão até vendendo via trem e coisa e tal, mas não é a forma mais adequada. Enfim, isso aqui é mais uma parte da batalha pela ilha Zimny, né? E é muito curioso porque também a gente teve algumas informações do lado russo, né, de como os russos fizeram esse negócio para... porque lembra, quando teve no início de maio, os ucranianos limparam a Ilha da Serpente totalmente. Tiraram tudo que tinha de russo lá, destruíram todos os sistemas antiaéreos que eles tinham, todos os sistemas de ataque que eles tinham lá, inclusive mataram muitos combatentes russos que estavam na ilha, a gente falou sobre isso. Foi logo no iniciozinho de maio, você pode procurar lá os vídeos, né? Só que, lógico, os russos conseguiram recolocar esses equipamentos na ilha, né? E aqui, essas imagens são de um Telegram russo, explicando como que eles fizeram isso, falando que foi um ato de heroísmo e não sei o que lá, porque os civis se recusaram a ajudar nisso daí, e daí os militares aprenderam a operar guindaste rapidamente, coisa e tal, e conseguiram botar o Pantsir lá na Ilha das Cobras, que é esse sistema aqui antiaéreo, né? Colocaram vários deles lá, esses que agora já foram destruídos pelos ucranianos novamente, né? E eles falam aqui que houve uma tentativa da Ucrânia de retomar a ilha. Aí, essa coisa a gente não teve essa informação, porque você lembra, no início de maio, de fato, a Ucrânia limpou a ilha totalmente, tirou os russos todos de lá. Pode ser que realmente tenha havido uma tentativa ucraniana de retomar a ilha, mas se teve, foi sem sucesso, os russos conseguiram colocar de novo equipamento, e agora a Ucrânia está limpando de novo a ilha. Vamos ver se dessa vez eles conseguem manter essa ilha segura, né, para os ucranianos, né? Que a ideia justamente é estabelecer esse corredor aqui para chegar até Odessa. Aqui já é água romênia, né, da Romênia. Então, em tese, um navio poderia, com a proteção aqui da Ilha das Cobras, poderia chegar já em vários portos aqui, chegar inclusive a Odessa e fazer esse caminho para sair da ilha, sair das águas territoriais ucranianas que estão sob disputa, né? E sem precisar recorrer às águas internacionais aqui, onde certamente poderia também ser alvo de forças russas. Isso aqui é mais um alvo do HIMARS que aconteceu ontem, que foi a cidade de Perevalsk. Perevalsk é um vilarejo que fica mais ou menos por aqui em Luhansk, nessa região aqui. Aqui é Perevalsk. E eles atingiram um centro de comando e controle russo nessa região, tá? Então foi mais um caso aqui de sucesso de uso dos foguetes do HIMARS para neutralizar centros de controle russos, né? Dá para ver que os ucranianos estão fazendo uma festa com esse equipamento, e isso deve fazer uma diferença significativa no decorrer da guerra, né? Inclusive, um ponto que o Trent Telenko está mencionando aqui é justamente a posição dos principais hubs de logística russos nessa região, né? Então você tem aqui em Luhansk, tem uma série de lugares aqui que os ucranianos sabem que são os grandes hubs de suprimento dos russos nessa guerra aqui na Ucrânia, né?
lógico, com exceção de Belgorod, que Belgorod está no território russo, e que com isso está fora do alcance do HIMARS, pelo acordo dos ucranianos com os americanos. Esse sistema não pode ser usado para atingir alvos na Rússia, mas todos esses outros aqui são alvos legítimos que estão dentro de território ucraniano e que certamente os ucranianos vão fazer um bom uso disso daqui, né? E ele explica aqui como é que é feito esse tipo de ataque, porque é lógico, todos esses depósitos de munição, todos esses centros de controle têm sistemas antiaéreos, então não basta você mandar um único tiro para derrubar, para destruir esses centros, você tem que fazer a chamada saturação, né? Eles já têm sistemas antiaéreos, mas você manda tantos foguetes, tantos tiros, que o sistema antiaéreo acaba não conseguindo pegar todos, e aí alguns deles acabam passando e atingindo o objetivo. Todos aqueles ataques que a gente viu nos últimos dias, inclusive esse daqui, né? Ataques sobre postos de comando e controle, sobre depósitos de munição, todos eles têm que ser feitos com certo planejamento, não é uma coisa rápida de fazer, não é meramente sair atirando em cada ponto que eles já sabem que tem ali, eles têm que planejar, têm que entender exatamente quantos sistemas antiaéreos tem na região e coisa e tal para fazer o planejamento adequado e conseguir atingir. Mas o fato é que estão conseguindo avançar com isso e destruir esses centros de controle e munição russos na região aqui da Ucrânia, né? A tendência, à medida que tiverem mais armas desse tipo em poder dos ucranianos, no final das contas vai ficar realmente mais complicado para os russos manter isso daí, né? E por outro lado, os Estados Unidos também vão fornecer sistemas antiaéreos melhores para a Ucrânia. Como a gente falou ontem, os NASAMS, que são sistemas que, por exemplo, são usados para a proteção da Casa Branca, lá da residência norte-americana, lá nos Estados Unidos, devem ser enviados para a Ucrânia. Veja, a Ucrânia já tem alguns sistemas NASAMS também, né? Você pode perguntar, poxa, por que os russos não atacam ali o quartel-general onde fica o Zelensky ali em Kiev e coisa e tal? Exatamente porque tem sistemas avançados já de proteção antiaérea nessas regiões. A questão toda é que esses sistemas eles têm uma área de cobertura pequena. Então a Ucrânia tendo acesso a mais armas desse tipo, ela vai poder proteger áreas maiores, vai poder proteger objetivos importantes militarmente e também do ponto de vista civil, né, com mais efetividade lá na Ucrânia. Então, excelente notícia esse tipo de arma. Como a gente já falou isso no vídeo de ontem, mas é importante ressaltar que isso está realmente já confirmado, devem chegar em pouco tempo esses sistemas. Outra coisa curiosa que a gente ficou sabendo ontem foi havia uma vaquinha, mais uma, tá? Já teve uma vaquinha que foi feita na Lituânia para comprar Bayraktar para os ucranianos e teve o mesmo resultado disso daqui. Dessa vez foi os próprios ucranianos fazendo uma vaquinha chamada The People's Bayraktar, o Bayraktar do povo, né? E conseguiram dinheiro para comprar 3 Bayraktars para o exército ucraniano. Se não me engano, está na faixa de 5 milhões de dólares um drone desse. Conseguiram então 15 milhões, uma coisa muito boa. Só que o que aconteceu? De novo, a Baykar, que é a fabricante do Bayraktar, né? Ela disse que, olha só, que não vai aceitar, que ela vai mandar de graça os 3 drones para o exército ucraniano e pede para as pessoas doarem o dinheiro para causas humanitárias e para ajuda ucraniana em geral. Então isso é a segunda vez que a Bayraktar faz isso, que a fabricante do drone Bayraktar faz isso. E eu até imagino, né, porque na verdade eles tiveram uma propaganda enorme desse drone na guerra para eles, isso foi uma coisa excelente, né, realmente ganharam muita relevância como fabricante de armas, e lógico também pela questão humanitária, pela questão de realmente entender da importância dessa guerra, da importância da vitória da Ucrânia sobre a Rússia nessa guerra, né? Então é bacana, parece que já foram enviados os Bayraktars, não vai aceitar o pagamento e pediu para o pessoal doar dinheiro para outras frentes, né? Excelente isso. Bom, a gente tem que falar nisso, né? Enfim, os russos já estão dizendo, já estão começando a criar narrativas sobre o incêndio lá em Kremenchuk, né?
Por exemplo, aqui já está dizendo, um deputado lá da russo está dizendo que, olha, já estão criando uma nova provocação no estilo de Bush e que querem manter o foco na Ucrânia antes da OTAN e coisa e tal. Olha que absurdo esse tipo de coisa. O cara tentando dizer que não, que é uma negação, que eles estão fazendo isso com eles mesmos. Aí agora já tem outras pessoas dizendo que não, que foi a Rússia mesmo que jogou o míssil, mas na verdade jogou num depósito de munição que tinha próximo, e o depósito de munição que incendiou o shopping, no caso. Enfim, os russos já criaram um monte de narrativas sobre esse assunto, né? E é curioso ver, porque isso dá a oportunidade de a gente entender também um aspecto que eu sempre falo aqui, que é a questão da desinformação russa, né? A desinformação russa você vê acontecendo aqui debaixo dos nossos olhos. Eu, todo dia, removo um monte de comentários aqui nos meus vídeos, porque eu não vou aceitar robô russo comentando nos meus vídeos. E veja como é que funciona isso. Os russos, eles não estão interessados em esclarecer nada. Eles querem criar inúmeras versões da coisa para tentar, na cabeça das pessoas, diminuir a importância da coisa, dar a coisa como não certa, né? O que aconteceu todo mundo sabe. A Rússia mirou 2 foguetes e jogou nesse shopping center aberto, cheio de gente, matando um monte de gente, com o objetivo de causar baixas civis. É isso que a Rússia fez. Aí agora vem as narrativas, né? Não que foi a Ucrânia que fez, que criou uma provocação, não atingiu um depósito de munição do lado, foi a Rússia mesmo, mas atingiu um depósito de munição do lado. Repara que eles não se preocupam nem em criar uma história consistente, não interessa. Para contra-informação, eles geram um monte de coisa contrária, e não interessa mesmo se a pessoa acredita ou não, só interessa criar narrativas diferentes. Foi a mesma coisa com o negócio de laboratórios de armas químicas, não tinha lógica nenhuma aquilo lá, que pássaros levando patogênicos e laboratórios criando arma química e coisa e tal, e um monte de informação desencontrada que não tinha lógica nenhuma, e que eles foram colocando esse tipo de coisa. Por quê? Porque a ideia deles é justamente criar uma nuvem de incerteza sobre o que está acontecendo, né? Enfim, mais uma vez aqui a desinformação russa agindo. Isso é sinal que esse negócio aqui eles perceberam que fizeram merda, que isso aqui vai gerar uma comoção muito grande contra eles, né? Ontem, inclusive, o presidente da OAB, né, da Associação de Advogados lá da Rússia, o Dmitry Talantov, falou na rede social que o absurdo de Kremenchuk, que absurdo é isso, e lógico foi preso, né, lá na Rússia. Isso é o outro lado deles, né? Eles, meu amigo, não tem esse negócio de simplesmente silenciar as pessoas, não. Eles prendem, usam violência, quiçá matam pessoas que falam contra o regime absurdo, genocida do Putin, né? Bom, de qualquer forma, está tendo agora o encontro da OTAN, né, lá na Espanha, em Madrid. Esse encontro está cheio de expectativas. O Zelensky espera obter muito apoio do pessoal da OTAN, e a gente sabe que vai ter, já teve várias conversas prévias, várias coisas já prometidas de antemão, mas parece que o ponto alto disso daí é justamente a entrada da Suécia e da Finlândia. E a gente ontem teve uma notícia de que a Suécia iniciou o procedimento para extradição de ativistas do PKK, que é o partido de oposição à Turquia, que pediram asilo político na Suécia, e que esse seria o principal entrave da Turquia à entrada dos dois países na comunidade, na OTAN, né? Então, a Turquia tinha colocado isso como entrave, mas, como eu falei para vocês, isso seria negociado, sairia de alguma forma, seria negociado de alguma forma, e aparentemente é isso que a gente vai ver. Ainda não temos a confirmação oficial. Se acontecer essa confirmação, vai acontecer durante esse encontro lá na Espanha, mas eu, particularmente, eu pessoalmente estou esperançoso de já anunciarem a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Vai ser mais um golpe aí no Putin, mais uma notícia ruim para ele, mais um caso de isolamento completo. E muita gente aponta a questão de que a OTAN está crescendo, mas também os BRICS. Olha só, o Irã quer entrar nos BRICS, a Argentina quer entrar nos BRICS, isso daí vai ajudar a Rússia, está todo mundo alinhado com a Rússia, coisa e tal, mas tem um porém muito grande nessa história do BRICS. O BRICS é um acordo econômico comercial. Aliás, o BRICS nem chega a ser um acordo entre as partes, é um fórum de discussão da onde podem surgir acordos.
Ele próprio não tem, só tem o Banco dos BRICS, mas não tem acordos específicos entre os países do BRICS, não tem obrigações específicas ali. Então, é muito diferente, tanto de uma comunidade europeia quanto de uma OTAN. Não tem nada de acordo militar nos BRICS. Nada, 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 e nem pode ter. Porque você sabe, a China e a Índia são grandes inimigos. Estão correntemente, neste momento, brigando uma guerra ali na região do Himalaia, lá na região da Cordilheira do Himalaia. Há pouco tempo atrás a gente noticiou brigas, mortes e coisa e tal ali entre a Índia e a China. Então nem teria como haver uma integração militar dos BRICS. É muito diferente da OTAN, né? E enquanto o pessoal fala assim, ah, não, mas os BRICS atendem a não sei quantos milhões de pessoas no mundo e coisa e tal, enquanto a OTAN atende só um pedacinho. De novo, estão olhando a coisa pelo lado errado. A OTAN é uma aliança militar. Os BRICS é um centro de conversa, não é nem uma aliança comercial. É um lugar para conversar. E, mais do que isso, se você olhar em termos de PIB, a OTAN ganha do BRIC fácil, né? Enfim, é uma besteira isso daqui. BRICS não vai a lugar nenhum, eu acho que já passou da hora do Brasil sair dessa palhaçada, não trouxe nada de bom. Lembra, foi um acordo que foi trazido por quem? Pela Dilma e pelo Lula. Não tem nada de bom que vem desse pessoal. Já passou da hora do Brasil sair, vazar desse tipo de ligação ruim que ele tem aí com esse pessoal, né? Ainda mais com a entrada de Irã, Argentina. Putz. E, bom, não é só no resto do mundo que a Rússia está alienando as pessoas, né? Até dentro da Ucrânia, como eu falei para vocês, antes dessa invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, haviam pessoas na Ucrânia favoráveis à Rússia, haviam partidos favoráveis a uma integração maior com a Rússia, havia quem apoiasse a Rússia dentro da Ucrânia. Hoje em dia não existe mais. Odessa era uma das cidades que era mais pró-Rússia dentro da Ucrânia, e hoje em dia você vê as pessoas tampando nomes de ruas em russo porque não aceitam de forma alguma ligação com a Rússia, né? O Putin conseguiu fazer a pior merda que ele poderia com essa invasão. Perdeu totalmente o poder de convencimento que ele tinha em troca de nada, porque na força ele não vai conseguir nada lá na Ucrânia, né? Esse artigo aqui é justamente escrito por um ucraniano que mora em Odessa e falando sobre esse sentimento, como havia um sentimento de ligação com a Rússia até em Odessa, antes dessa guerra, mas que hoje em dia isso desapareceu. Você não encontra mais uma pessoa na Ucrânia que seja favorável à ligação com a Rússia de qualquer jeito, né? Fala algumas estatísticas aqui, e inclusive coisas como entrar na OTAN, que tinha muita gente na Ucrânia que era contrária a entrar na OTAN ou entrar na comunidade europeia. Hoje em dia não tem mais isso, é tudo unanimidade. 70% dos ucranianos querem entrar para a OTAN, 90% querem entrar para a comunidade europeia. Acabou. O Putin conseguiu estragar, dar um tiro no próprio pé, na própria política, né? E, lógico, os horrores que essa guerra está levando para os ucranianos deixam claro o porquê, né? Coisas como esse ataque ao shopping center em Kremenchuk, que não tem lógica nenhuma, só para matar civis, evidentemente que só aumenta a raiva dos ucranianos contra os russos, né? Mas não só isso, mesmo nas cidades, porque muita gente fala assim, ah não, mas se o Zelensky saísse e deixasse a Rússia tomar conta... Não, nas cidades que a Rússia toma conta, a fome impera. Isso não é de hoje, não. Aquelas regiões separatistas lá de Luhansk e Donetsk, elas tiveram uma regressão de décadas em termos econômicos, justamente por serem controladas por gangues de mafiosos russos ali. A Rússia não tem interesse nenhum em desenvolver aquela região, ela só quer tomar a região. Mesma coisa a Crimeia. A Crimeia já foi um polo importante na Ucrânia, hoje em dia está com uma economia terrível, justamente por não ter interesse russo de desenvolver a região. Por que os russos não querem desenvolver a região? Justamente porque eles temem que aquela região desenvolvida se volte contra os russos. E as cidades que foram tomadas pelos russos na Ucrânia também, todas aqui, Mariupol, o pessoal está caçando pombo para comer alguma coisa, não tem comida na cidade, não tem nada, né? Uma situação muito triste realmente. Felizmente, esse plano do Putin certamente vai falhar. A questão toda é quanto tempo vai levar até a queda do Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.